Finalmente temos notícias oficiais do novo Batman do DCU, mas eu não sei se ela vai agradar todos os fãs do Batman e todos os fãs da DC. Essa informação que vai dividir opiniões, ela pode ser polêmica, mas é importante nós entendermos o que está acontecendo, beleza? Andy Muschietti, que pra quem não sabe foi o diretor do grande The Flash, né, do filme do Flash aí da DC. Inclusive, conheci Andy Muschietti pessoalmente, né? Foto aí na tela pra vocês verem. E aí o que aconteceu? Rolou aí um tapete vermelho falando sobre Welcome to Derry, que é a série do It, a Coisa, né? Vai ser uma série spin-off da franquia do It. Pra quem não sabe, o Andy Muschietti, além de ter aí esse filmaço, né, no currículo dele, que é o The Flash, ele também fez os 2 filmes do It, que assim, são melhores do que o do Flash, tá ligado? Eu acho que ele saiu bem sucedido nela, né, nessa franquia. E aí, nessa entrevista, ele falou sobre o filme do novo Batman do DCU. E aí, se você tá perdido, né, por que o diretor de The Flash tá falando do Batman do DCU, vamos relembrar você também do que tá acontecendo aqui, né? Em 2023, no início ali, quando o James Gunn anunciou o plano dele pros filmes da DC, né? O plano dele lá, o capítulo 1, Deuses e Monstros. Ele anunciou o Superman, que já estreou, anunciou a série Creators Commando, anunciou... Acho que o Pacificador não tava naquele anúncio que ele fez na segunda temporada, mas anunciou vários projetos. Alguns deles caíram por terra, outros não. E dentre esses projetos estava o Batman Bravos e Destemidos, que seria o filme que iria colocar no universo novo da DC o novo Batman, que eles já estavam falando naquela época que não seria o Batman do Robert Pattinson. Aí aconteceram algumas coisas na DC, a gente acreditou que poderia acontecer, né? Eu acreditei demais, mas pelo que a Andy Muschietti falou aqui, parece que não vai ser realmente outro Batman. Mas enfim, aquele fato de aparecer a logo do Batman do Robert Pattinson no set de gravações do Cara de Barro que vai se passar no DCU é um grande erro ou é muito suspeito, uma das duas, né? Naquela época a gente acreditou que poderia juntar e tal, mas agora cada novidade que passa parece que não, e tá meio confuso isso mesmo, né? Naquela época foi anunciado que teria esse novo filme do Batman, que aí o Batman Bravos e Destemidos vai trazer um Batman já mais velho, pelo que falaram na época. Vai ter o Damian Wayne como Robin também. E aí, inclusive, Andy Muschietti foi anunciado como diretor desse filme do Batman. O que pegou os fãs de surpresa, porque, pô, o Andy Muschietti dirigiu The Flash, que foi o maior fracasso da DC no ano de 2023, pelo dinheiro e marketing que eles colocaram e tudo mais, e o filme foi mal tanto com a crítica quanto na bilheteria. Por que eles vão trazer o Andy Muschietti para dirigir um filme do Batman, né? E aí até parecia que essa decisão poderia ser mudada depois, por isso que a gente acreditava que poderia unir o Batman do Robert Pattinson ao DCU, né? Porque o Batman do Robert Pattinson, ao contrário do The Flash, foi muito bem sucedido. Foi um filme com bilheteria, foi um filme que foi bem com a crítica também. Não seria mais assertivo colocar o Matt Reeves pra dirigir o Batman do DCU do que colocar o Andy Muschietti? Qual o sentido que faz? Um cara que fracassou, digamos assim, voltar a dirigir outro projeto da DC nesse novo universo. Então, tínhamos esse questionamento. Mas, vendo essa matéria que saiu na Variety aqui hoje, no dia 23 de outubro, quando ele deu essa entrevista para falar da série do It, a Coisa, que vai estrear na HBO também, ele fala aqui sobre o Batman, né? Ele dá ali uma primeira atualização. Enquanto isso, pedi aos Muschietti uma atualização sobre o filme do Batman. Esse filme é independente da franquia do Matt Reeves, estrelado por Robert Pattinson. A intenção é sim, mas não podemos falar sobre isso, disse Bárbara, que é a irmã do Andy Muschietti, quando perguntei se o filme ainda estava acontecendo. Então ela disse que sim, ainda está acontecendo. Para alegria de uns, para tristeza de outros, né? Comenta aqui embaixo, é pra sua alegria ou pela sua tristeza que o Andy Muschietti vai dirigir o novo Batman? Você acha isso bom ou acha ruim? Comenta aqui embaixo. Eu vou falar que eu preferi o Matt Reeves, tá? Tá acontecendo, ela disse, né? E aí o Andy Muschietti falou, ó, temos que esperar alguns meses pra começar a falar sobre isso. Mas então ele percebeu que até isso poderia ser informação demais. Ele disse, eu já estraguei tudo. Então, o que ele revela aqui, né? Que é o que as páginas do Instagram estão trazendo, mas eu trouxe aqui na fonte, né? Ó, as matérias estão saindo essa daqui. Variety destaca que nos próximos meses teremos novidades sobre o Batman do DCU. Aí essa notícia aqui também, ó. Em entrevista, Andy Muschietti falou e revelou que o filme do Batman do DCU está acontecendo e que os próximos meses poderá trazer novas atualizações. Olha o comentário já. Ainda não caiu a ficha que jogaram um filme do maior herói da editora pra esse cara. Pois é, velho, pois é. Então, a notícia é essa aí, né? Teremos Andy Muschietti dirigindo o novo filme do Batman, tá confirmado. E aí, né, o pessoal tá falando que nos próximos meses ele deve trazer elenco e tudo mais. Mas a grande verdade é que, atualmente, a gente nem tem roteirista pra esse novo filme do Batman também. Não tem o ator que vai interpretar o Batman, não tem uma data pra ele lançar.
a gente vai ter o The Batman Parte 2 sendo lançado antes desse filme, com certeza. Se realmente continuar a produção, ele deve estrear lá para 2028, porque em 2026 a gente vai ter agora a série dos Lanternas e Supergirl. 2027 vai ter o Superman Man of Tomorrow, vai ter o The Batman Parte 2, vai ter também o Cara de Barro, né? Então 2027 já tá meio que preenchida a agenda, porque as coisas que vão lançar em 2027 estão sendo produzidas já agora, pelo menos na pré-produção. E o Batman, a gente tem o Andy Muschietti aí, falando que vai rolar. Então, ele trabalha na Warner, tava no evento ali da Warner e tal, então vamos presumir que ele não tá mentindo. Provavelmente, sim, isso aqui é verdade, ele vai dirigir. Mas aí você me pergunta, por que o Andy Muschietti vai dirigir o novo filme do Batman, né? Eu tenho uma suspeita. Pra mim aqui agora é só minha opinião, beleza? Não é fato. Eu vi uma pesquisa de que o brasileiro tem dificuldade a maioria das pessoas, de diferenciar fato de opinião. Então eu vou frisar, minha opinião aqui. Isso não é um fato. Ele pegou para dirigir o filme do Flash naquela época, quando vários diretores tinham recusado. O projeto tava engavetado, não ia sair, não tinha diretor. Acho que 4 diretores tinham sido demitidos ou tinham desistido de trabalhar com Ezra Miller, e eles precisavam de alguém para dirigir o filme. E o Andy Muschietti, né, tinha tido relativo sucesso dentro da Warner com a franquia It. E a gente viu que o Andy Muschietti gosta muito do Batman. Então, isso é uma coisa que eu até debati logo quando lançou o plano do James Gunn, né, eles anunciaram que o Andy Muschietti ia dirigir. Tem um amigo meu que trabalhava na Warner, ele não trabalha mais, e aí eu conversei com ele e falei, pô, cara, por que eles vão colocar o Andy Muschietti para dirigir o filme do Batman? Qual sentido isso faz? A gente tem Matt Reeves, a gente tem grandes diretores. O Andy Muschietti, com os efeitos visuais, ele foi mal pra caramba, né? No The Flash e tal. O filme não foi bem também. E ele falou, cara, uma coisa que acontece muito em Hollywood é tipo assim, eles estavam precisando de alguém para dirigir o filme do Flash. O Andy Muschietti aceitou dirigir. E provavelmente ele tinha condições também. Ele já sabia que aquele filme era difícil, teria muitos problemas. O set de gravações estava muito caótico. E ele pode ter feito uma negociação com a Warner. Falando, ó, eu aceito desde que eu possa dirigir um filme do Batman em algum momento, ou algum filme da DC, né? E aí isso tava no contrato dele. E aí, por estar em contrato, mesmo o James Gunn tendo assumido, criado ali o novo DC Studio, a Warner tinha esse compromisso com o Andy Muschietti. E aí ele já fechou o The Flash mais um outro filme junto. E aí vai ter que ser esse filme e ele vai dirigir. Entendeu? Então isso já estava em contrato pré-James Gunn. É uma possibilidade. Porque logo quando o James Gunn já assumiu, ele já estava confirmado, Andy Muschietti como diretor. Quer dizer que isso aconteceu? É verdade? Não. É só uma especulação que eu fiz aqui, que eu fiz com meu amigo na época, né? E que, pô, já faz 2 anos aí a parada tá rolando, tá ligado? Então, pode ser que a Warner não tenha escolha. Tem que deixar ele. Até porque isso acontece muito, cara. Por exemplo, um negócio que eu vi a galera discutir nesses dias aí. O diretor de fotografia, né? De efeitos visuais ali de Superman, a empresa que fez, a pessoa que comandou ali, foi a mesma que fez o de The Flash. E aí você fala, pô, o The Flash tava muito ruim, por que colocou o cara pra fazer o de Superman? O pessoal até criticou ali planos de lentes ali, que foi usado ali pro Superman, os planos de câmera, a coloração e tal. Falou, pô, o de The Flash ficou uma merda, por que colocou ele pra fazer o do Superman? Porque tava em contrato. Por exemplo, o Zack Snyder, ele continuou como diretor executivo de projetos da DC depois que ele foi demitido. Ele foi diretor executivo do Aquaman 2, do Mulher Maravilha 84, tá o nome dele acreditado lá também. Por quê? Porque era contrato. Pode ser que o Andy Muschietti só esteja como diretor desse novo Batman e fala, não, eu vou fazer, tá confirmado? Por um contrato que está amarrado até o filme do Flash, né? A gente tem como provar isso? Não. Por isso que eu tô falando que é só a minha opinião. Mas justificaria, né? Essa insistência toda aí, colocar o Andy Muschietti pra dirigir. E, cara, ele não sendo o roteirista do filme, né? Tem uma chance de ser salvo. Porque o diretor... A gente vê casos como o Matt Reeves, por exemplo, que ele é o roteirista e o diretor de The Batman. O James Gunn, ele... Quase todos, acho que todos os projetos super-heróis que ele faz, ele é o diretor e o roteirista. Ele roteirizou os filmes do Guardiões e dirigiu. E fez também a produção, né? Então ele assumiu outras funções além do diretor. Matt Reeves a mesma coisa. Zack Snyder também, quando fazia, né? Então a gente tem esses casos em que o diretor, o trabalho de direção e de roteiro fica com a mesma pessoa. Mas no caso do Andy Muschietti, eu acredito que não, que ele será só o diretor, até porque ele não foi o roteirista de The Flash. A roteirista no caso foi a Christina Hodson, né? Então tendo um roteirista bom pra The Batman, não está tudo perdido, né? Mas é que tem essas coisas de contratos, cara. Por exemplo, o James Gunn ele tem um contrato com a DC agora, com a Warner, que mesmo que mude as coisas, provavelmente ele também vai continuar como produtor, como diretor de coisas, igual o Zack Snyder produziu coisas depois que ele saiu também. E é assim, um contrato ele inclui várias coisas, né? Então essa pode ser uma coisa que explique o fato do Andy Muschietti ainda estar dirigindo o Batman. Por isso, porque que tá gerando
tanta discussão, tanta especulação, né? Mas enfim, comenta aqui embaixo o que você acha aí desse fato e como ele diz aqui, nos próximos meses aí, a gente pode já realmente começar a produção do filme, anunciar roteirista, roteiro pronto, aí anuncie os atores aí, né? E a gente descubra finalmente quem vai ser o Batman do DCU, o ator do Robin também, do Damian Wayne, do elenco todo. E aí a gente vê como que vai ser isso aí, né? Se vai ser melhor do que o do Robert Pattinson, se vai ser pior. O que vai acontecer com o Batman do Robert Pattinson também, que eu quero saber, né? É isso, galera. Essa é a base que nós temos para essa notícia aí. Por enquanto, sim, Andy Muschietti continua como diretor do novo filme do Batman. Vai ser um outro Batman, pelo que ele fala oficialmente aí. Eu quero saber de você, o que você acha disso? Se faz sentido para você essa especulação que eu trouxe aqui? Manda pros seus amigos e se inscreve no canal para não perder mais nenhum vídeo. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um beijo e até a próxima.